Sabe, eu gosto muito de pensar que Deus pegou metade dele, botou no homem e a outra metade botou na mulher. Porque Deus ele não tem sexo, né? Porque ele é espiritual. E aí ele diz que os dois se formam um, assim como Jesus e ele são um, né? O homem e a mulher se formam uma única pessoa, né? E ele traz esse simbolismo, e eu gosto muito de pensar nisso, porque ele pegou uma parte muito importante e colocou na mulher, né? Então, quando nós escutamos, né, a voz de Deus, nós valorizamos que nós podemos honrar, né? Lá em casa eu aprendi muito cedo, graças a Deus, a ver que a Laura, né, a minha esposa, ela tem uma visão diferente da minha, e glória a Deus por isso, né? Que ela consegue ter uma visão diferente. E algumas vezes eu tive que dizer: gostei desse ângulo, gostei dessa visão, gostei disso aqui que você viu dessa maneira, né? E às vezes tem muitos homens, muitas pessoas que não têm a sabedoria, né, para ouvir, para ver, para poder trazer, né, a mulher mais para perto, né? E às vezes fica uma briga, né, dentro de um lar. Mas não é sobre isso, né, que eu vim falar essa noite, mas só para encorajar os homens a escutar mais a parte feminina, porque a mulher ela tem um jeito diferente de olhar. Não é sempre que ela está certa, não, né? Lá no Jardim do Éden a gente viu que às vezes dá errado, né? Mas ela tem a parte boa. Ela tem a parte boa e a gente precisa valorizar isso. Se você quer ver sua casa prosperar, meu amado, o segredo está na mulher. Se você quer ver sua casa crescer, o segredo está na mulher. Se você quer ver sua casa organizada, o segredo está na mulher. É por isso que a primeira parte que Satanás ele mais investe, onde ele vai atacar primeiro, é aonde? Na mulher. Ele não vai lá no homem, ele vai lá na mulher. Então a gente, como sacerdote da casa, nós temos que proteger, honrar, né, e trazer isso. E hoje, como Dia Internacional da Mulher, queria dizer isso para você: aprenda a ver, né? Eu graças a Deus eu olhei isso muito cedo, e boa parte das bênçãos, da graça de Deus, né, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, muitas coisas foram porque as coisas lá em casa a gente sempre conversa, a gente sempre discute, a gente sempre planeja, né? E nesse planejamento muitas vezes eu tive que dizer: rapaz, gostei desse caminho aqui, vamos por aqui. E aí a gente vai trabalhando e vai conversando, e ela tem uma visão diferente da minha. Glória a Deus por isso, porque se fosse uma visão igual, a gente ia ficar talvez lá atrás, né? Não aonde a gente estaria hoje, né? E eu quero encorajar você, homem, a escutar mais a sua mulher. Amém? E aproveitando aqui, nós estamos aqui falando sobre Páscoa, né? A Páscoa, esse tempo de Páscoa termina o carnaval, né? E aí depois do carnaval nós temos 40 dias para Páscoa, né? E aí tem uma coisa chamada quaresma, né? Que esses 40 dias as pessoas meditam sobre toda a trajetória, né, desses 40 dias, né, que começa numa quarta-feira, que eles chamam, a Igreja Católica chama de quarta-feira de cinzas, né? E aí ele vai até o dia da Páscoa. Mas dentro dessa liturgia, dentro desse acontecimento, nesse mês a gente também está falando sobre a Páscoa, não de uma maneira cronológica, mas as pregações, os estudos estão sendo voltados para esse assunto, porque a Páscoa é a primeira festa do calendário espiritual. Amém? E como primeira festa do calendário espiritual, nós precisamos entender que existem algumas frases no meio secular que eles falam e às vezes a gente nem presta atenção, né? Diz assim: o ano só começa depois do carnaval. Algumas pessoas aqui já ouviram isso, né? O ano só começa depois do carnaval, né? Mas a gente sabe que o calendário foi mudado, né? As coisas foram mudadas. E aí às vezes a gente não sabe por quê. Por exemplo, se a primeira festa judaica, se o calendário do céu
vem pelo calendário lunar, e ele é um calendário judaico, ele vai começar, a primeira festa vai ser a Páscoa. Então a Bíblia vai dizer lá em Êxodo 12, vai dizer: esse será para vós o primeiro mês do ano. E ao 10º dia você vai pegar um cordeiro e vai trazer. Isso aqui, domingo passado, o pastor Antônio Manuel trouxe essa pregação, né? E hoje eu vou falar justamente sobre, o nosso tema é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem disse isso? Jesus. Jesus falou e chamou a responsabilidade para si, chegou diante daqueles religiosos, de todos aqueles senhores, doutores da lei, e falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E diante desse contexto, nós vamos ver que algumas coisas no mundo que nós vivemos hoje foi um pouco bagunçado, né? Por exemplo, não que agora a gente vá tentar viver longe disso, não, nós vamos ser contra isso, não, mas é bom a gente saber, porque se existe um calendário celestial e existe um calendário natural, eu tenho que no mínimo entender o espiritual, amém? Porque eu sou espiritual, né? Então, por exemplo, comecei a pontuar um negócio aqui. E aí eu quero finalizar para não ficar uma coisa solta na sua cabeça, que é: se o calendário espiritual, o primeiro mês é na festa de Páscoa, então o calendário espiritual, o ano ainda não virou, amém? O ano ainda não virou, o ano está para terminar, né? Então se ele está para terminar, então no calendário espiritual o ano ainda não terminou. Mas o nosso calendário virou, beleza, é o calendário natural, é um calendário que mudou. Por exemplo, dezembro é o mês 12, sim ou não? Dezembro é o mês 12, mas dezembro lembra de que número? Lembra do número 12? Lembra do número quê? 10. Outubro é o mês 10, lembra de qual número? Lembra 8, né? Novembro, lembra de 11? Não, lembra do número 9. E por que está assim mudado? Não é porque alguém chegou e mudou, né? O Império Romano foi lá e mudou a data, mudou o calendário, e agora as pessoas seguem um outro calendário sem ser o calendário espiritual. Agora nós vamos mudar tudo, não sei o quê. Eu acho que não precisa, porque se eu tenho a informação de como funciona o mundo espiritual, e se eu sou espiritual e ando pelo calendário espiritual, eu vou viver debaixo do calendário espiritual, mesmo vendo um calendário que está ali, que as pessoas seguem sem ter entendimento. Essa é a diferença daqueles que têm entendimento para aqueles que não têm entendimento, né? Então, por exemplo, você vê que agora o mundo é como se ele estivesse numa estação do inverno. No inverno as pessoas trabalham, no inverno as pessoas colhem, no inverno as pessoas têm grandes retiradas de lucros da terra, com plantio, com caça, com alguma coisa. Não, inverno é uma estação onde as pessoas estão fazendo o quê? Estão retraídas, gastando aquilo que eles já ganharam. É tanto que você vê em janeiro o dinheiro parece que some, né? É tanto imposto, tanta coisa para pagar, é tanta coisa que você paga, parece que as coisas estão ali, que parece que não acontece, né? Mas isso também é espiritual, né? Porque o ano não começou ainda espiritualmente, o ano está terminando ainda, né? Mas logo que vira aí, você tem agora os seus ganhos. E aí às vezes a gente não consegue entender, porque não está entendendo o mundo espiritual, a gente também não consegue entender o mundo natural, né? Então, as estações, Deus vem colocando estações, Ele coloca épocas, Ele coloca festas, Ele coloca lei, Ele coloca princípios, valores, regras, para que nós possamos entender como funciona o mundo espiritual, para que através da simbologia, tipologia e várias outras coisas, nós possamos entender os textos e possamos aplicar esse texto no nosso dia a dia. E falando sobre Páscoa, Deus no passado, Ele colocou um monte de figuras no passado, justamente para que nós possamos entender quem Ele é, quem nós somos nele e o que aconteceu com o nosso inimigo. No curso passado, nós tivemos 5 aulas falando sobre esse tema,
né? E o tema era identidade, era justamente para aprender sobre quem era Deus, quem nós somos em Deus. Várias pessoas estiveram aqui conosco e com certeza quem participou vai poder entender muita coisa que a gente está falando aqui agora, está lembrando de muita coisa que nós estamos falando agora. Mas quem não participou, às vezes fica um pouco mais perdido. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela traz fundamentação para cada um de nós. Por isso que é importante a gente vir para o estudo, é importante a gente estudar a Bíblia, ler a Bíblia, pedir o Espírito Santo de Deus para também trazer revelação, porque se Deus não revelar também não adianta, porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então, se a gente não buscar, se a gente buscar só o conhecimento, sem pedir auxílio do Espírito Santo para abrir nosso entendimento, para abrir a nossa visão, para abrir a nossa mente, nós vamos ter apenas um conhecimento e não a revelação. Mas essa noite eu creio que Deus vai abrir a sua mente, vai abrir os seus olhos espirituais, vai abrir o seu entendimento, vai trazer revelação de Deus, porque essa tem sido a nossa oração, para que você possa entender aquilo que Deus tem na palavra dele para ti, para que você possa viver e para que te alcance a bênção do Senhor e tudo aquilo que ele tem para você. A gente tem que aprender com a palavra. E aonde está a parte mais ilustrativa, a parte mais rica, a parte mais completa da Bíblia? No Antigo Testamento. Às vezes a gente está acostumado ali com aquela leitura do Novo, ela é mais fácil, ela é mais explicativa, né? Mas ela também já é uma explicação. Então fica mais difícil para me extrair tipologias e simbologias dela. Então, quando nós estamos lendo o Novo, a gente tem que apontar para o Velho, justamente para a gente poder ver onde é a fonte. E eu tenho explicado isso aqui nos cursos, por quê? Porque isso faz a diferença na nossa vida. A revelação de Deus na nossa vida faz a diferença. Eu queria que a gente botasse aí uma imagem que eu pedi para a gente colocar. E essa imagem, ela vai retratar aquilo que Deus deu para Moisés. Deus, ele vem desde Adão, ele vem falando, ele vem trazendo, ele vem mostrando sobre o caminho, sobre a verdade, sobre a vida. Deus, ele sempre vem trazendo. Essa imagem é uma imagem que muitas vezes a gente vai ler ali no Êxodo, quando Deus divide as tribos, quando Deus estipula o sacerdócio, quando Deus ele coloca as suas regras, princípios e valores, estabelecendo ali suas regras para que nós, através da regra, pudéssemos entender o que ele fez por nós, quem nós somos, qual o nosso chamado, qual o caminho para ser trilhado, qual a verdade que nos conduz ao caminho certo. E a gente muitas vezes pode olhar para uma imagem dessa, né, e a gente olhar e achar ela uma imagem bonita. Olha que imagem bonita, mas aqui está cheio de significados para nós. Aqui nessa imagem ela tem muito significado. Primeiro significado que eu quero declarar essa noite é que o Senhor, ele fez de tudo para habitar com o seu povo. O desejo de Deus é habitar comigo e com você. E aí ele diz: olha, você vai construir essa arca assim, assim, assim. Você vai construir essa tenda assim, assim, assim. Você vai construir essa pia, esse altar assim, assim, assim. Ele vai dando toda a orientação de tamanho, material, tudo que era para fazer, ele orientou. E ele, até a disposição. Tá vendo isso aqui no centro? É o tabernáculo. Ali ao redor, aquelas cabanazinhas, era onde, se a gente vivesse naquela época e fosse de uma daquelas tribos, era onde a gente estaria morando.
E aí cada tribo dessa estava disponibilizada em um local, que ele foi dizendo, em tal canto vai ser para a tribo de Benjamim, para tal canto vai ser a tribo de Judá, para tal canto vai ser para a tribo de Manassés, para tal canto vai ser para a tribo de fulano, e para a tribo de Levi, para a tribo de tal, para a tribo de tal. E aí ele saía dizendo, mas todas estavam orbitando, e ele ficava no centro. O tabernáculo ficava no centro, porque Deus quer ser o centro da tua vida. Deus, ele quer ser o centro da tua história. Deus, ele quer que você fique orbitando ele. E quando nós olhamos para o céu, nós vamos ver a mesma coisa, é como se o sol fosse esse tabernáculo. E todos os outros planetas estivessem girando ao redor de quem? Do sol. Você vai ver que tudo na natureza, Deus vai fazendo coisas repetidas para que a gente possa ir vendo aquilo que Deus quer fazer, né? Então ele quer estar em nós, dentro de nós, mas aqui ele começou a explicar o que é que ele iria fazer lá no futuro, para que pudesse ser revelado que hoje eu e você podemos ser o templo e morada do Espírito Santo, porque esse foi o plano de Deus para nós. Então aqui fora do templo, nós temos essa área que é chamada de átrio. E aí nós temos ali uma pia, mais em cima com água, para poder o sacerdote lavar as mãos. Nós temos o altar, que era o altar onde era colocado o sacrifício para ser queimado. Essa primeira porta era uma alusão ao caminho, é uma simbologia, né? Caminho. Aquela outra porta era chamado de verdade, e a última porta, que era o Santo dos Santos, era chamado de vida. Então quando Jesus chega para aquele povo que conhecia isso daí, porque conhecia a regra, conhecia a lei, conhecia os mandamentos, tinha conhecimento da instrução, e ele chega e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele estava dizendo para aquele povo que tinha um certo conhecimento, Deus estava tentando revelar o mistério que estava oculto. Por isso que Paulo no Novo Testamento vai falar isso, ele vai dizer, o mistério que estava oculto, Deus fez revelar através de quem? De Cristo Jesus. Esse mistério que aconteceu lá antes da fundação do mundo, ele foi revelado em partes. Ele começa lá com Adão, e depois vai vindo, até que chegou aqui em Moisés. E o desejo de Deus era estar com o seu povo. E quando ele cria isso, ele está dizendo, porque a gente cantou, tudo vem de ti, tudo é para ti. E se a gente começar a pensar, a gente vai ver que nós não temos nada. O que temos nós? O que eu tenho? O que você tem? Não temos nada. Por isso que ele vai dizer, você não tem nada que do céu não tenha sido dado. E o que tu tem é o que tu vai usar para poder glorificar o nome de Deus. Deus quer ser glorificado através da tua vida, a partir daquilo que Ele vai te dando, a partir daquilo que Ele vai construindo, que Ele vai transformando através da tua vida, através da tua história. Então, Deus, Ele vai mostrando que nós não temos nada e Ele é tudo, e Ele dá tudo para nós, para que através do que Ele nos dá, nós sejamos abençoados. Então quando ele diz lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo sobre essas três portas, sendo que verdade entre caminho e a vida, nós temos que ter uma verdade. E é engraçado que na Bíblia ele faz sempre um cíclico. Deus, ele gosta muito dessa questão da aliança, né? Então quando nós pegamos aqui uma aliança, nós não sabemos onde é que ela começa e nem vemos onde é que ela termina. A gente não sabe onde é que foi a emenda. E ela é bordada de ouro.
ela vem um ouro para dizer que essa aliança é divina. Porque o ouro significa santo, separado, divino, puro, perfeito. Porque ela já passou pelo fogo e foi queimada todas as impurezas. Então tudo tem um significado. Se você ler na Bíblia, tem Gênesis até Apocalipse, do primeiro livro até o último livro. Você vai começar a ler a Bíblia, você vai ver que tudo começa num jardim. Deus começa a criar um jardim, depois bota o homem no jardim. E aí pela falha do homem, o homem foi expulso do jardim. E aí começa uma saga de Deus tentando restaurar, curar, transformar, trazer de volta o homem para o centro da sua vontade. Mas quando nós lemos lá em Apocalipse, a partir do 20 e 21, nós vamos ver que Deus restaura o jardim de novo. É como se Deus estivesse dizendo: tudo começou num jardim e vai terminar num jardim. É como se a Bíblia fosse um cíclico. Quando ele fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele também está trazendo a ideia de cíclico. Por quê? Porque para você chegar na vida, você vai precisar de conhecimento da verdade para saber qual caminho trilhar. Se você não tiver conhecimento, você não vai poder agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é igual conhecimento, que é igual a luz, que é igual a fé, que é igual a verdade. Então quando ele diz, conhecereis a verdade, é como se ele estivesse dizendo, você receberás a luz e vai conseguir me agradar. Você vai conhecer a luz e vai receber iluminação para me agradar. É como se ele estivesse dizendo, você vai conhecer a verdade para me agradar. Você vai conhecer a verdade para adquirir fé para me agradar. Você vai adquirir conhecimento. É impossível. Sem conhecimento é impossível agradar a Deus. É por isso que logo um dos primeiros capítulos da Bíblia você vai ver que Deus, ele retrata através de dois homens, Caim e Abel. Ele vai retratar logo ali a humanidade. Ali são dois sacerdotes. Ali é a tipificação de duas pessoas que levantam altares. Todos dois levantaram altares, sim ou não? Todos dois pegaram o melhor que eles achavam, sim ou não? Sim, mas por que Deus se agrada de um e da sua oferta e de outro não? Porque um teve conhecimento do que Deus queria. Um recebeu a instrução da verdade, a iluminação, e entregou da forma, do jeito, da maneira como Deus havia dito. Aquele cordeiro simbolizava quem? Diga comigo, Jesus. Aquele cordeiro que Abel apresentou simbolizava Jesus. Era um cordeiro macho, sem defeito, cujo sangue foi derramado pelos pecados de Abel, porque ele era inocente. E naquele altar, aquele cheiro subiu com as narinas suaves do Senhor. E Deus se agradou de Abel, porque Abel conseguiu entregar aquilo que Deus queria. Abel obedeceu a Deus. Quem é que tinha feito gerar um cordeiro para ele? Foi ele que fez gerar um cordeiro? Não. Deus produziu cordeiros. Deus faz a terra produzir. Deus faz os animais produzirem. Deus faz as coisas multiplicarem. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus próspero. Ele é um Deus abundante. Ele é um Deus que supre. Ele é um Deus que coloca na nossa mão aquilo que nós vamos precisar para nós e ainda para ofertar para Ele. Às vezes nós ficamos tentados a nos gabar, mas não é sobre nós, é sobre Ele. Ele providenciou a oferta. Ele é o supremo sumo sacerdote. Ele é o próprio Deus que nos perdoa. É sobre Ele, não é sobre nós. E às vezes nós fazemos como Caim, porque desconhecendo a verdade, nós vamos querer criar um outro caminho. E nesse outro caminho, Deus não aceita outro caminho. Se você prestar atenção,
ele vai dizer: eu sou o... Ele não diz os caminhos, ele diz o caminho, singular, o. E ele vai dizer: eu tenho as verdades, Não, ele vai dizer: eu sou a verdade. Então não existe outra verdade, só existe uma verdade. Ou seja, só existe um conhecimento, que vem da onde? Da boca de Deus. Quem foi que falou o conhecimento? O próprio Deus. Não é sobre um telefone sem fio que Deus diz para um, que disse para outro, que disse para outro e chega errado lá na ponta e dá certo, não. É por isso que Deus queria que os sacrifícios fossem feitos repetidamente. E toda a vida ele diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça não se aparte do conhecimento. Eu ouve as minhas palavras e pratica, para que você não se aparte daquilo que eu estou dizendo para você. Se você ouvir, praticar, me obedecer, você achará vida. Você vai pegar o Antigo Testamento, você vai ver Deus dizendo isso várias vezes, repetidas vezes. Mas ali está sendo retratado no Caim e Abel a humanidade. Dois tipos de sacerdotes. Sacerdotes que sabia o que Deus queria, obedeceu do jeito que Deus queria, foi aceito por Deus, ele e a sua oferta. E outro sacerdote que quis inventar: mas ele deu o melhor da terra. Ele deu o melhor da terra. Se você ler o texto, você vai ver. E pegando Caim, o melhor da terra, o melhor daquilo que ele havia produzido. Só que existem princípios, leis e regras. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então é necessário ter conhecimento para saber que o cordeiro tinha que ser macho, que o cordeiro tinha que ser sem defeito, que aquele cordeiro simbolizava Jesus, que já tinha morrido antes da fundação do mundo, e que na sabedoria de Deus, Deus iria trazer a existência lá na cruz do Calvário, na plenitude dos tempos. O cordeiro de Deus iria nascer, iria crescer, e ele iria para a cruz do Calvário para cumprir aquilo que ele já tinha prometido nas regiões celestiais para mim e para você. Só que é necessário conhecimento. Diga conhecimento. Conhecimento, caminho, verdade, vida. Se nós prestarmos atenção, o sacerdote limpava as mãos na água. Mão significa trabalho. Sabe o que é que o Senhor quer fazer? Através da palavra, através do Espírito, através do sangue dele, ele quer purificar as tuas obras. Sejam elas más ou boas, a palavra de Deus te purifica de todo o pecado. As águas do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus te purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Você vai ver toda essa simbologia aqui. E o que é que acontecia? Tem uma outra imagem aí. Nessa outra imagem você vai ver um sacerdote. Acho que ela ficou um pouco grande, eles vão ajeitar. E aí eles vão ter, a gente vai ter aqui essa imagem do lado de dentro da tenda, né, onde havia uma separação da Arca da Aliança, que está lá no fundo com um véu. É dali que dizem: o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então os sacerdotes só ficavam até aqui nessa sala, e somente uma vez ao ano. Quantas vezes? Uma vez ao ano, o sumo sacerdote, que simbolizava Jesus, iria entrar lá nos Santos dos Santos. Ele ia ter que passar pelo caminho, ele ia ter que entrar pela verdade, e tinha que ir até lá na vida. E aí o que é que acontecia? O sacerdote, nesse dia mais temível, nesse dia mais horripilante, nesse dia mais glorioso, ele tinha que se aprontar
e ele tinha que ter conhecimento, porque senão ele morria lá dentro. E agora imagina você, se você tivesse que fazer isso hoje, será que você estava preparado com conhecimento para fazer isso? Será que você hoje, se você tivesse que pegar as vestes sacerdotais e levantar um altar ao Senhor, separar uma oferta ao Senhor, fazer todo o ritual, será que você saberia fazer ao Senhor e entregar ao Senhor com sabedoria e entrar no Santo dos Santos diante de Deus e entregar aquilo que Ele pediu para você? Porque só tinha uma forma, só tinha uma maneira. E desse dia, nem eu e nem você pode escapar. Tem muita gente falando assim, Deus me livre desse dia. Mas deixa eu te contar um segredo, irmão. Cutuca a pessoa que está ao teu lado e diz assim, ó, deixa eu te contar um segredo. Cutuca mesmo, aí a pessoa que está ao teu lado aí pode cutucar. Ela não morde não. Ela não morde não. Ela diz assim, ó, deixa eu te contar um segredo. Ele vai te contar um segredo, preste atenção. Nesse dia que muitos tentam fugir, ele vai chegar. Não tem para onde você fugir, meu amado. Um dia eu e você estaremos diante de Deus. É como se eu e você fôssemos obrigados, sabendo ou não, tendo dado tempo ou não de conhecer, tendo dado tempo ou não de estudar, tendo priorizado ou não o conhecimento. Um dia nós vamos nos encontrar com Ele. E é por isso que Ele vai perguntar. E a pergunta que Ele vai fazer é: o que tu está trazendo para me apresentar aqui diante de mim? Em outras palavras, que é a forma como o texto diz, o que tu tens preparado? O que tu traz aí nas tuas mãos? Eu sei que é uma pergunta forte, mas essa tem sido uma pergunta que eu acredito que a igreja brasileira e a igreja mundial, ela vai precisar responder para que naquele grande e glorioso dia, ela não entre com medo, mas ela entre com ousadia. Ao invés de medo, ousadia. Porque quem tem conhecimento vai entrar com ousadia, não vai entrar com medo. Quem tem conhecimento, aquele grande e glorioso dia diante de Deus, nós vamos saber apresentar aquilo que agrada a Deus, para que Deus possa se agradar de nós. Essa tem sido a nossa oração, esse tem sido o nosso servir ao Senhor. É ensinar a vontade de Deus, para que você não seja pego de surpresa, mas que você seja daqueles que andam no caminho da verdade, e que como bons sacerdotes vão saber o que apresentar diante de Deus. Nós precisamos aprender sobre isso. Deus não é um velhinho que está lá solitário pedindo, pelo amor de Deus, alguém vem conversar comigo. Deus não é alguém que se sente solitário, que está pedindo, implorando, pelo amor de Deus, alguém fazer uma oração para Ele. Deus não é alguém que tem falta de nada. Deus, Ele tem todo o poder e toda a glória, e Ele está assentado no mais alto e sublime trono. Ele é o suficiente nele mesmo. Às vezes nós, não entendendo quem é Deus, nós queremos manipular o jogo, achando que vamos conseguir dar o jeitinho brasileiro. Diga misericórdia. Misericórdia, amado. Mas infelizmente, Deus, Ele não dá essa... Para muitas pessoas não tiveram essa segunda chance. Muitos brincam, muitos vão para lá e para cá. Mas um dia, e Ele diz: tolo, um dia pedirão a tua alma. O que tu tens preparado?
Muitos de nós pensamos, esse dia não vai chegar. Vai, amigo, vai, colega, esse dia vai chegar, você só não sabe quando. Porque se a trombeta tocar, vai chegar. Se você papocar, vai chegar. Entendeu? Só tem essas duas chances. Ou a trombeta toca, ou você vai antes. Não tem outra história. Não tem, não, porque Deus é amorzinho, mas Ele também é justiça. E a Bíblia vai dizer que Ele não poupou nem seu próprio Filho perfeito. Se Ele não poupou o seu Filho perfeito, imagina o que era para ser de mim e de você. Ele não poupou. Ele não poupou a Jesus para poder eu e você ser resgatado. Para que eu e você tivéssemos o que apresentar para Ele, para que eu e você, pelo chamado de Deus, para sermos reis e sacerdotes, tivéssemos conhecimento de que naquele grande dia do Senhor, Ele está esperando que eu e você entre por aquelas portas, dizendo: bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Ele está esperando que eu e você cheguemos lá com o sangue de Jesus em suas mãos. Ele está esperando que eu e você possamos chegar lá como sacerdotes e dizer: é pela tua oferta, Jesus, é pela tua oferta, Jesus, é pelo teu amor, é pela tua misericórdia, é pela tua graça, Pai, que hoje eu posso entrar no Santo dos Santos e estar diante de Ti. Porque o teu sangue perdoou o meu pecado, o teu sangue me lavou, o teu sangue me comprou, o teu sangue me redimiu, o teu sangue me justificou, o teu sangue escreveu o meu nome no livro da vida, o teu sangue limpou a minha casa para que eu seja templo e morada do Espírito Santo de Deus, o teu sangue me deu uma nova identidade, o teu sangue é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. A Bíblia vai dizer que naquele dia, alguns maus sacerdotes chegarão e dirão: eu fiz isso no teu nome. Eles vão querer apresentar as suas obras. Assim como Caim naquele dia disse: eu dei o melhor da terra, eu trabalhei, eu me esforcei, eu fiz. Aí Paulo, entendendo, vai dizer: não é por obras, para que ninguém se glorie, porque diante de Deus ninguém pode se gloriar, porque Deus não dá a honra dele para ninguém. A glória é dele, meu amado, a honra é dele, o louvor é dele, o poder é dele, o trono é dele, a autoridade é dele, o mundo é dele. Nós temos que entender isso. Nós somos dele. Não é as nossas obras que nos salvam. As nossas obras revelam que somos salvos, mas não nos salvam. Diante de Deus nós temos que apresentar Jesus, porque nós somos chamados para ser reis e sacerdotes. Enquanto nós não entendemos isso e sair de uma vida religiosa, pelo qual é mais fácil viver, porque é muito mais fácil dizer: eu fui no domingo para a igreja, eu dei o meu dízimo, eu dei a minha oferta, eu dei até esmola para algumas pessoas, eu tentei fazer isso, eu tentei deixar aquilo. Mas isso não te traz nenhum tipo de benefício, porque a única coisa que perdoa a tua dívida, perdoa o teu pecado, é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus. Então quando o sacerdote entrava ali, ele vinha,
ele vinha e aí se lavava, depois se vestia. No novo templo havia um tanque. Esse aí é o templo dado a Moisés, mas depois Salomão faz um outro templo e Deus amplia mais ainda a visão. E aí ele faz um tanque. E aí o sacerdote, nesse dia, só na Páscoa, que era uma vez por todas, simbolizava uma vez por todas, ele diz assim, ele vai lá e aí ele se lava nesse tanque. Depois ele bota as vestes sacerdotais. Olha para a pessoa que está do teu lado aí e vê como é que ela está vestida. Está com vestes sacerdotais? Será que você pode ver vestes sacerdotais? Se os seus olhos espirituais estivessem abertos, você veria as vestes sacerdotais dos filhos de Deus. Porque aqui tem muita gente já vestido, adornado, preparado, prontinho para ser arrebatado, prontos, porque já tem o conhecimento e tem seus nomes escritos no livro da vida. Já receberam salvação, já receberam o Espírito Santo de Deus, já são templo e morada do Espírito Santo, são reis e sacerdotes e estão com Cristo dentro delas, que é o penhor da nossa salvação. Esse sacerdote, ele depois de se vestir, ele pegava um animal, um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem defeito, sem nada, e imolava pelos seus próprios pecados, porque ele precisava entrar na presença de Deus. E se ele entra na presença de Deus com algum pecado, ele era fulminado. E o que perdoava os pecados desse homem? Era quando ele estava imolando, ele confessava os seus pecados. E os seus pecados eram transferidos para aquele animal. Por isso que lá em Isaías vai dizer: e ele levou sobre si a nossa iniquidade, a nossa transgressão, o nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Quando o sacerdote estava fazendo aquilo por ele mesmo, era isso que ele estava fazendo, pedindo perdão ao Senhor, sendo limpo, purificado, para poder entrar na presença de Deus. É isso que acontece quando eu e você dizemos: eu quero Jesus, limpa, Senhor, me marca com teu sangue, eu preciso do teu sangue, Pai, porque é o teu sangue que me limpa, que me marca, que me purifica. Eu preciso estar mergulhado, Senhor, nesse sangue, Pai, porque é Ele que nos purifica para que nós possamos entrar na presença de Deus. E aí, quando nós entendemos isso, aí agora ele vai para essa sala. E nessa sala você vai ver que desse lado direito você vai ver o pão da propiciação. Eram 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel. E nessas 12 tribos de Israel está já incluído eu e você. Amém? Por quê? Porque nós fomos enxertados na videira. Quem aqui foi enxertado na videira? Eu era oliveira braba, a palavra de Deus diz, mas aí ele tirou os ramos naturais que não creram nele e me transformou, colocando eu que era oliveira braba, colocando na videira. E agora eu posso receber o fluir de Deus, a unção de Deus, e participar do fluido dessa árvore, que é Jesus. E aí aqui tinha uns pães das propiciação, que falava sobre o pão sem pecado, né? Fala sobre um corpo glorificado. E do outro lado tem o candelabro, que representa os 7 Espíritos de Deus, representa as 7 igrejas, o número 7 perfeito, né? Então, o 7 Espírito de Deus está dizendo sobre um Espírito perfeito que tudo vê, que ilumina. É por isso que essa parte era iluminada, porque Deus trazia iluminação
nessa parte. Isso aí simboliza o Espírito, simboliza a igreja, que não vai ser pega de surpresa, a igreja que tem o conhecimento, que sabe como agradar a Deus. E ali mais na frente você vai ter o altar do incenso, onde 12 especiarias eram queimadas diariamente, que representa a unção, o poder, a oração dos santos. E aí o que é que acontece? Quando ele depois de sair desse negócio, ele vai lá fora, e aí ele mata um cordeiro por ele, depois ele vai e pega um bode, e ele joga na cabeça do bode as mãos, e ele começa a declarar os pecados da humanidade. Ele começa a dizer: olha, Senhor, a nação de Israel, o teu povo pecou contra ti aqui, o povo de Deus pecou contra o Senhor aqui, o teu povo fez isso, fez isso, fez isso. Ele começava a declarar, porque o sumo sacerdote, ele representava o povo naquele dia. Era como se ele estivesse dizendo que Jesus iria representar a mim e a você naquele grande e glorioso dia no Senhor. É por isso que lá na cruz do Calvário, o Cordeiro substituto, que é Jesus, ele também é o sumo sacerdote. Tudo é ele. E a gente tem que entender isso, para que nós possamos entender também o nosso chamado. E aí, quando ele fazia isso, ele jogava esse bode para fora da cidade, para dizer que o pecado do povo foi retirado de dentro do arraial. Sabe o que é que aconteceu com você, meu amado, quando você foi lavado pelo sangue de Jesus? O seu pecado foi retirado, e ele foi jogado para fora da cidade do seu pecado. A palavra de Deus diz que ele não lembra mais. Por isso que Paulo, olhando para isso, ele disse: não existe mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação, não existe acusação, não existe condenação, não existe dívida, não existe sentença para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus é bom. Depois de fazer isso, ele vai e pega o cordeiro, e aí ele imola um cordeiro agora para parar o seu sangue numa bandeja, e ele pega aquele corpo e ele vai para cima do altar. Quando ele queima ali, ele vai e entra nessa sala. Quando ele entra nessa sala, ele passa naquela mesa do incenso, e aí ele pega um punhado daquele incenso, porque agora ele vai entrar ali naquela salinha, que é chamada de Santo dos Santos, chamado vida. E ali você poderia sair com vida, ou você poderia sair morto. Se o seu pecado tivesse sido perdoado, e se o seu sacrifício tivesse sido aceito, você saía com vida. Se você fizesse sem entendimento, o céu não iria se mover, e a pessoa morria. Por isso que o sacerdote entrava com a corda no pé, e na sua roupa havia sinos, que era para quem estava do lado de fora escutasse ele se mexendo. E ali ele passava algum tempo. Por quê? Porque com a fumaça que saía da brasa do incenso, era para poder cobrir de fumaça aquele ambiente, porque ali estava dizendo a glória de Deus. Lembra quando Moisés subia no monte e ali ficava uma nuvem de glória naquele ambiente? Pronto, era aquele símbolo que ele estava trazendo para dentro daquele ambiente, dizendo: eu estou arrodeado da glória de Deus. Nós podemos entrar hoje no Santo dos Santos e adentrar, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por isso que Paulo vai dizer: entrai com ousadia, sem medo, com convicção, na presença de Deus, diante do trono de Deus. Porque quem é sacerdote de Deus aqui? Nós somos sacerdotes. E Deus não quer que nós fiquemos aqui do lado de fora, e nem só aqui do lado aqui dessa primeira sala. Ele quer que eu e você possamos entrar na sala do trono, para ficar diante dele com coragem, com convicção, com sabedoria e entendimento, porque ele quer nos abençoar através da glória de Deus.
Será que nós temos chegado lá? Será que com coragem e intrepidez nós temos buscado a Deus, querendo entrar no Santo dos Santos? Querendo estar envolvido nessa glória? E ali aquele homem, naquele momento onde ele não enxergava nenhum palmo diante dos seus olhos, ele pegava aquele sangue colhido do Cordeiro, que simbolizava o sangue de Jesus, o sangue perfeito, o sangue que perdoa o nosso pecado, o sangue que nos livra de todo mal, o sangue que marca as nossas vidas como propriedade exclusiva de Deus. E ele expedia naquela tampa do propiciatório. E quando ele fazia aquilo, o cerimonial acabava. E aí ele saía daquele lugar. Quando ele saía dali com vida, a resposta que Deus estava dando para o povo era: eu aceitei o sacrifício de vocês. O pecado foi perdoado. Foi aceito você e sua oferta. Sabe o que aconteceu quando o nosso supremo sumo sacerdote, que também era oferta, morreu lá naquela cruz? Ele morre ali como o Cordeiro de Deus. E quando ele morre, ele assume agora o lugar de sacerdote. E ele vai lá no Santo dos Santos, na presença de Deus, dizer: estou aqui. Por isso que ele disse: está consumado. Está feito o que eu vim fazer. O projeto que a gente designou para salvar o homem, para perdoar o homem, para resgatar o homem a qual nós amamos, nós fizemos. Está pronto. E agora, de uma vez por todas, e eu queria ler um texto com vocês que está lá em Hebreus. Esse texto em Hebreus, capítulo 10, versículo 11. Ele vai dizer assim: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se para exercer os seus diversos deveres religiosos e repetidamente oferecer os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecado. Diga, nunca podem remover. Aqueles sacrifícios não removiam, eles encobriam. Por isso que eles precisavam ser refeitos. E uma das finalidades de ser refeito era para a repetição, para que as novas gerações pudessem entender o que era para fazer. E porque o sacrifício precisava ser feito porque ele era só encoberto. E no próximo ano era necessário ter o perdão novamente. E no entanto, depois que Jesus acabou de oferecer um único, diga um único, sacrifício pelos pecados, que é válido para sempre, diga para sempre, se assentou à direita de Deus. No próximo: daí em diante ele está à espera, até que seus inimigos sejam postos como estrado dos seus pés. Bate aí no chão aí. O inimigo está debaixo dos teus pés. Deus colocou o inimigo debaixo dos teus pés. Amém? No próximo: porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre, diga para sempre, os que têm sido santificados. O Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no coração deles e as escrevereis na sua mente. Depois acrescenta: nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Eu não sei você, mas eu já fui perdoado. E essa é a boa notícia: o Senhor te perdoou na cruz do Calvário. O sacrifício dele foi aceito. E hoje nós podemos viver pela graça de Deus e pela misericórdia do Senhor.
Assim, já que esses pecados são perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmão, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue. É pelo quê? Pelo sangue, não é pelas suas obras, é pelo sangue de Jesus. Não é pelo que você tem capacidade de fazer, é pelo sangue de Jesus. Ele é o nosso ingresso, Ele é a nossa entrada. Pelo novo e vivo caminho, Ele nos abriu por meio do véu. Isso é, do seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Próximo. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com águas puras. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. É fiel. Aquele que prometeu é fiel para você. Ele é fiel. Vamos ficar de pé. Quero orar. Ele é fiel. E aquilo que Ele prometeu lá na eternidade, Ele trouxe à existência e se manifestou naquela cruz. E tem se manifestado hoje na minha e na sua vida.